Durante décadas, o ar-condicionado foi tratado como algo invisível, porém custoso. A empresa instalava, ligava e a gente torcia para que não quebrasse. Esses modelos, acabaram, e esse modelo de uso também hoje em edifícios corporativos, hospitais, hotéis, data centers, no varejo físico, o HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning, em português, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, responde por até 40% do consumo energético total. E mais do que isso, a decisão sobre o sistema de climatização impacta diretamente o valuation do imóvel, a certificação ambiental, o custo operacional ao longo do ciclo de vida e, é claro, a experiência de quem está ali naquele espaço. Quem vai comentar sobre esse tema é o nosso colunista de tecnologia e inovação, Igor Lopes, já está aqui comigo no estúdio. Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Como você fala HVAC, a sigla? HVAC, né? Em português fica mais fácil. Então tá certo. Ô Igor, cada vez mais se fala nas empresas verdes, com baixa emissão de carbono. Agora, se o sistema de ar-condicionado, fiquei impactada com esse número aí, eles respondem por até 40% do recurso energético total num prédio, então, de fato, tem que olhar para isso com cuidado, O que tem de inovações nesse sentido? Exatamente, Cada vez mais se falando de empresas verdes, então 40% é um número que realmente impacta bastante. E se a gente quer ser verde, a gente tem que olhar para a energia. E o sistema de ar-condicionado ele acaba sendo, como esse número disse, 40% é muita coisa realmente. Então, assim, ao invés de hoje as empresas pensarem no investimento do ar-condicionado, pensando no CAPEX, que é o gasto, vou lá no mais barato, eles têm que pensar no tempo de uso total. Quanto que eu vou economizar de energia ao longo do tempo? O quanto que isso vai trazer de benefícios? O quanto que eu posso automatizar esse sistema de ar-condicionado para que ele fique cada vez mais eficiente? E é exatamente por isso, dentro da Electrolar Show, que é essa que tá com a gente no quadro aqui agora, a gente vai ter um espaço chamado AirCon, que é voltado exatamente para esse tipo de produtos. Então, de 22 a 25 de junho no AMB, a gente vai ter lá a Electrolar Show com o AirCon dentro. Então, se você é um executivo que quer entender mais sobre isso, que de repente está vendo aí sua conta de luz do escritório muito cara, lá é o lugar para você conhecer mais. Vão ter palestras, vão ter executivos, vão ter especialistas lá para poder conversar e explicar um pouquinho mais aí dos benefícios e das coisas que podem ser feitas no sistema de ar-condicionado. Agora, Igor, tem muita empresa usando aquela tecnologia de Digital Twin, para criar sistema de ar-condicionado. Antes da implementação, explica melhor essa tecnologia e qual que é a vantagem de se fazer isso. Cheio de termos em inglês, Digital Twin, na verdade, como o próprio nome diz, em inglês a tradução é gêmeo digital. O que acontece eu pego a planta desse prédio, ou desse escritório, e faço ela digitalmente. E com isso eu consigo entender, por exemplo, o fluxo de pessoas, onde eu devo ter saídas de ar-condicionado, onde eu devo ter sensores para saber, por exemplo, que aquela sala está vazia. Se a sala está vazia, eu não preciso ter o ar-condicionado no talo. Ou se eu tenho mais pessoas dentro da sala, eu tenho que colocar mais ar-condicionado. Eu posso ter um sensor de temperatura também para poder saber a temperatura que fica. Eu posso até ajudar aquelas eternas brigas de escritório. Mas está muito frio, diminui, aumenta um pouco o ar-condicionado e a pessoa do lado é mais frio, mais calorenta. Total. Eu posso criar áreas dentro do escritório de calor, ou de temperaturas um pouco mais amenas, temperaturas mais frias, e as pessoas escolhem os lugares onde elas querem ficar. Então, tudo isso hoje dá para fazer com o Digital Twin. Isso impacta no projeto inteiro, porque eu não preciso ficar refazendo o projeto, eu não preciso aumentar custo, de repente, com um sensor que não foi pensado inicialmente. Com o Digital Twin, com esse gêmeo digital, e eu desenhando todo esse projeto, numa cópia, eu consigo fazer essas previsões todas antes e o projeto acaba saindo muito mais redondo e até mais barato. E inteligência artificial nessa história toda, análise de dados também entram no jogo para transformar esses sistemas não estáticos? Se sim, como é que funciona? Não, com certeza. Inclusive, os instaladores de ar-condicionado hoje estão muito apertando menos parafuso e trabalhando muito mais com software. Porque, no final das contas, eu tenho tanto dado, eu tenho a temperatura, ou um prédio, por exemplo. Tem vários prédios aqui em São Paulo que já são assim, Eu sei onde o sol nasce, por exemplo. Então, de manhã, o sol está batendo naquela sala, a cortina pode fechar automaticamente com inteligência artificial. Eu posso colocar um sensor para deixar aquela cortina fechada quando o sol está batendo e evitar que o ambiente se aqueça. Ou o contrário, O sol passou, eu quero ter uma vista legal, a cortina sobe. Então, tem várias coisas que podem ser feitas para otimizar o uso do ar-condicionado e, no final das contas, o profissional que trabalha hoje com ar-condicionado, ele está muito mais ligado a esses dados e sensores e entendendo várias informações para saber como que ele deve instalar aquele sistema agora, que não é só mais um soprador ali de vento frio, Tem tanta informação por trás.
Sabe uma preocupação que eu tenho, Igor, é a questão da qualidade desse ar que a gente respira, né? Porque muita gente se preocupa com a poluição lá na rua, do lado de fora, mas tem esse ar que a gente passa respirando por muito tempo, né? Dentro de ambientes que são refrigerados. Na pandemia isso também virou um tema bem importante, uma preocupação grande para muita gente. Como é que fica a questão da limpeza dos aparelhos? De fato, isso virou assim um ativo estratégico de alguma forma? Com certeza, dá até aquele arrepio quando você olha a saída de ar-condicionado toda suja, né? Nossa. Mas mais até do que a saída, imagina como é dentro. Né? Então, isso também é, sim, uma grande preocupação. Isso impacta, inclusive, em retenção de talentos. Tem gente que se preocupa muito com isso. Tem gente que tem rinite, né? Tem gente que tem problemas respiratórios e que, se um ar-condicionado está mal cuidado, ele impacta diretamente. E hoje, principalmente depois de Covid, essa preocupação ficou muito grande. Existem filtros que filtram 99,9% das bactérias e das partículas que estão no ar. Sistemas que indicam se aquele ambiente está com muito CO2 ou está com muita partícula no ambiente. De repente, um escritório que tem uma cozinha, que tem o cheiro de alguma coisa, você consegue também pegar com sensor uma maneira de você fazer com que aquele cheiro se dissipe da maneira mais rápida. Tem muita tecnologia hoje presente dentro desse universo de ar-condicionado, aquecimento e circulação que pode ser implementado na sua empresa e que traz benefícios para os funcionários, traz benefícios para a retenção, traz benefícios, né? A pessoa não vai ficar doente, ela não vai faltar no serviço. E fora a qualidade ali também dentro do ambiente, né? Como eu falei, ambiente mais quente, ambiente mais frio, dá para todo mundo ficar bem ali naquele lugar. Exatamente. E a gente presta atenção quando não está funcionando direito, né? O ideal é você não pensar sobre isso, porque está todo mundo confortável, de fato, naquele lugar, né? E, recentemente, você traz aqui para essa coluna informações, né, da NRF, inovações no varejo, lojas super diferentes que você andou visitando lá em Nova York. E o ar-condicionado nessa história? O que você já viu, assim, de legal, né? No sentido de mexer com a experiência mesmo das pessoas. Primeiro que, quando eu visitei e contei para vocês aqui, né, era invernão em Nova York. Então, o ar-condicionado, o aquecimento, nesse caso, era a parte fundamental da experiência. Você entra na loja, ela está quentinha, mas o motivo é você ficar lá mais tempo. Mas tem ambientes também que você pode começar a brincar com temperaturas, com ventilação e até com iluminação nesse caso. A pessoa está passando por determinado corredor, aquele ambiente ele é um pouco mais frio, porque você está trabalhando com produtos que, sei lá, de repente tem cores mais frias. No outro ambiente, as cores mais quentes. Você coloca um ambiente um pouco mais quente para a pessoa sentir. Associa isso à iluminação, associa isso a um ventinho, né? Tudo isso faz diferença para que você consiga reter melhor a pessoa dentro daquele ambiente de loja, e ela passe mais tempo lá, tenha uma experiência melhor e, com certeza, compre mais também. Então, isso serve para qualquer lugar. Um ambiente de escritório, eu tenho um ambiente gostoso para a pessoa ficar, também impacta ali na qualidade de trabalho, impacta no funcionário trabalhando mais feliz. Tudo isso dá para ser trabalhado aí com ar-condicionado. Como você disse, né, Natália? É uma coisa invisível, mas que, no final das contas, a gente sente o tempo inteiro. Então, exatamente por isso, dentro da Eletrolar Show, a gente tem esse espaço que é a Aircom. Né? Então, mais uma vez, fica aí o convite, 22 a 25 de junho, no Distrito AMB. E, se você quiser ter mais informações, o site é eletrolarshow.com.br. Mais um tema interessante que vai rolar por lá. Então, obrigada por trazer essa história aqui para a gente, Igor. Até a próxima. Até a próxima.